Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para o segundo bloco da mesa de debates de hoje. Professor, a gente falava sobre a história, dos jardins botânicos e a gente chegou até a construção, a idealização do jardim aqui de Juiz de Fora. Você poderia falar um pouco de como foi esse processo? Então, Caio, o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é hoje uma parte daquilo que todos os juiz-foranos chamam de Mata do Crambeque. A Mata do Crambeque é uma mata que historicamente foi adquirida pela família Crambeque, né? No início da formação da família, pelos poucos estudos que eu tenho, havia o curtume Crambeque, né? O curtume Crambeque precisava muito de tanino, que é a matéria-prima para se curtir o couro. Então o curtume comprou duas fazendas naquela região, Retiro Novo e Retiro Velho, né? Que hoje estão sendo postuladas pelo Instituto Estadual de Floresta para se transformar no Parque Estadual do Crambeque. Em um determinado momento histórico, houve, eu não vou lembrar exatamente a data, a tentativa de conversão de parte do que é hoje a mata num primeiro condomínio residencial. A família Crambeque então compra essa terceira fazenda, que é o Retiro Malícia, para parar com essa possibilidade de conversão da mata em projeto residencial. Na década no ano de 2009, se eu não estou me enganado, a proprietária então do sítio Malícia oferece a propriedade à venda à então reitora Margarida Salomão, que convoca uma comissão do Departamento de Botânica para ver a viabilidade da construção do Jardim Botânico. Naquele momento a universidade não conseguiu comprar por pautas específicas daquele momento. Então, como o próprio Nilson falou, aquela propriedade que chamava Sítio Malícia, ela é comprada por um grupo de empreendedores para converter aquilo num condomínio, privado, com a alcunha de ser ecológico. Então, como você próprio disse, eu acho que você participou desse momento histórico, diversos órgãos ambientais de Juiz de Fora começaram a reivindicar aquele espaço para ser um espaço público. E isso é uma das principais conquistas do Jardim Botânico hoje. O Jardim Botânico de Juiz de Fora, ele é uma conquista pública. Então foram feitos diversos abaixo-assinados, vários vereadores estiveram aqui. Então, em 2010, a Universidade Federal de Juiz de Fora anuncia a intenção de compra. E, de fato, comprou aquele Jardim Botânico. Então, aquela área ela tem uma história bonita de luta e resistência em garantir que todos tenham acesso à biodiversidade. Isso é bonito, até a gente mesmo que não acompanhou, de perceber que a junção do trabalho de pessoas que estavam ligadas a essa área também da população, por reivindicar esse espaço. E é um espaço que a própria população agora vai ter acesso. Isso. O Nilson também tinha perguntado quais são as atividades que o parque vai oferecer. Então, Caio e Nilson, vou falar um pouco sobre a visitação. Acho que todo mundo quer saber um pouco como que se dá a visitação. Talvez a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que o Jardim Botânico ele não é um parque, um parque para as pessoas irem jogarem futebol, soltarem papagaio. A Universidade Federal de Juiz de Fora é uma instituição de ensino e ela tem uma atividade fim. Ela busca dialogar com a sociedade com uma finalidade pedagógica. É eminentemente pedagógica, então. Pedagógica. Então, todas as visitações lá, José, elas terão um argumento pedagógico. Então, a gente espera que todas as pessoas que visitam o Jardim Botânico, aquela visita tenha um sentido pedagógico, de nós aprendermos com ele e ele aprender com a gente. Então, nesse sentido, a gente construiu um projeto político-pedagógico, muita parceria com um grupo de estudos em educação ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordenado pela professora Angélica Cossenza, então, que eu acho que hoje é um dos maiores trunfos do nosso Jardim Botânico. Eu posso com quase certeza afirmar para vocês que o projeto político-pedagógico do Jardim Botânico ele é tão bem feito, tão bem construído para responder algumas questões que você mesmo levantou, José, que eu acho que a gente não encontra nenhum parecido no Brasil. Isso é que está no mundo. Depois eu posso falar um pouco sobre esse projeto pedagógico, mas eu queria falar um pouco sobre visitação. Certo. Então o primeiro ponto é esse, não é um parque, que as pessoas vão lá jogar futebol, andar de skate e tudo mais. Esperamos que seja uma visitação que tenha um argumento pedagógico, uma função pedagógica. O Jardim Botânico ele vai estar aberto para o público hoje, num primeiro momento só, de terça a sexta e domingo.
Algumas pessoas estão perguntando para a gente por que vocês não abrem de terça a domingo, incluindo sábado. Tá, a gente estava conversando aqui antes, né? O Jardim Botânico é uma área de 82 hectares. Ele nunca foi aberto à visitação. Nós não temos dimensão do que vai acontecer lá. Então a gente está abrindo principalmente, inicialmente nesses dias, domingo garantindo a visitação do trabalhador no final de semana, mas a gente não pode abri-lo completamente porque não sabemos o que vai acontecer. Então só num primeiro momento a gente vai ter essa disposição semanal. Teremos 2 tipos grandes de visitação: a visitação escolar e a visitação que a gente chama de visitação espontânea. A visitação escolar, a gente aprendeu isso muito com o Centro de Ciências lá da Universidade. Queria agradecer muito ao professor Eloy por ter ensinado a gente a conduta do Centro de Ciências, que tem 20 anos de experiência na visitação. Então as escolas, para visitar o Jardim Botânico, elas precisarão fazer um agendamento, tal qual no Centro de Ciências. Em breve o site do Jardim Botânico vai estar atualizado, vai estar disponível o link para agendamento. Então você é uma escola, o diretor faz o agendamento, nós vamos receber a notificação e estaremos esperando vocês para aquilo lá, para a visitação. O outro grupo é a visitação espontânea, aquelas pessoas que porventura querem conhecer o Jardim Botânico, né? Então, hoje abriremos também inicialmente para 100 pessoas em processo de visitação. O Jardim Botânico tem hoje essa capacidade de suporte. Gustavo, quer dizer que só 100 pessoas vão visitar o Jardim Botânico? Não. Vão entrar 100 pessoas, né? Saindo 10, entram mais 10, saindo 20, entra mais 20. Então, no final do dia, podemos ter 800, 900. Né? Desde que o fluxo seja de 100 em 100, vamos dizer assim, né? Isso, para que seja dentro o limite de 100 pessoas. A gente fala 100 pessoas em processo de visitação. Espontânea. Que ainda teria a parte da escola. 100 espontânea, mais 50 escolar. Uma visitação escolar por manhã, uma visitação escolar à tarde. O horário de funcionamento do Jardim Botânico, ele é de 8 horas às 5 horas da tarde. 5 horas a gente encerra as atividades. Mas a entrada para o público espontâneo até 4h30. Entendi. Uma coisa que a gente precisa falar também: quando o visitante chegar ao Jardim Botânico, hoje por indicação da Polícia Militar, da Polícia Municipal, dos engenheiros de segurança, nós precisaremos fazer um pequeno cadastro, nome e CPF. Por quê? Porque o Jardim Botânico ele é uma área de visitação natural. A gente tem árvore, a gente tem alguns animais silvestres, alguns peçonhentos, e quer queira ou quer não, é uma área que tem um certo potencial de risco. Se você me perguntar, Gustavo, eu vou no Jardim Botânico, uma cobra vai me picar, eu acredito e torço muito para que isso não aconteça. Dificilmente isso vai acontecer, né? Mas nós sabemos que existe essa possibilidade. Então, a gente faz todo o monitoramento, todos os nossos seguranças têm cursos de primeiros socorros, todos os nossos 30 monitores tiveram um curso básico de primeiros socorros. Todas as nossas ações são para garantir segurança, mas a gente precisa compartilhar essa segurança com o visitante. Ele tem que saber que tem esses riscos. Então, no começo, a gente precisa ter um pouco esse registro. Então, significa que pode ser que aconteça alguma fila no primeiro momento de visitação. A gente pede para que o visitante não fique tão chateado, porque a gente está começando a aprender a visitação. Gustavo, então a questão recreativa, até por esses dados que você passou aí agora, ela ficaria em segundo plano ou até em terceiro plano, vamos dizer, uma coisa mais para frente. Porque, por exemplo, me parece que no Jardim Botânico do Rio tem um pessoal que faz trilha lá, mas parece que eles são acompanhados por alguém, não é uma trilha que eles saem andando. Porque se essa pessoa tem que se primeiro fazer um cadastro lá dentro e depois ela vai entrar para um rito turístico, vamos dizer, recreativo, ela já não vai ter um tempo determinado. Isso aí já não é pedagógico. Fala um pouquinho dessa questão do recreativo e por que o recreativo no primeiro momento ele não vinga no primeiro momento. Então, José, igual eu te falei, assim, somos uma instituição de ensino, a gente prima por algumas relações pedagógicas com a sociedade, né? Você estava falando aqui há pouco tempo sobre o avanço das atividades, sobre a natureza. Hoje nós vivemos uma situação que os biólogos, engenheiros ambientais chamam de crise da biodiversidade, né? A sociedade hoje está num momento de crise, a sua relação com a biodiversidade. Então a gente precisa também, enquanto uma instituição pública de ensino, começar a discutir com a sociedade as formas que nós nos relacionamos com essa biodiversidade. Então, por isso que o sentido principal do Jardim Botânico é o sentido pedagógico. A gente precisa dar alternativa para isso, né? Mas eu queria conversar um pouco aqui com o Nilson. Ele perguntou o que o visitante vai encontrar no Jardim Botânico, né?
vocês encontrarão um espaço lindo, maravilhoso. Todo mundo que vai no Jardim Botânico, foi até agora, nesses processos de abertura do Jardim Botânico, fala que é um espaço maravilhoso. Não é porque eu sou atual diretor, mas de fato é um lugar encantador. Mas a gente tem hoje, a gente tem 3 grandes argumentos para a gente estabelecer esse diálogo educativo com a comunidade. Né? Quando o visitante for ao Jardim Botânico, ele pode optar pelos nossos roteiros de visitação. Hoje a gente tem 5 roteiros de visitação, então, que são temáticos, né? Que foram concebidos para com diversos argumentos para diversas faixas etárias. Rapidamente, a gente tem um roteiro que fala sobre os grandes grupos vegetais, que poderia ter uma função muito forte para as pessoas que estão prestando vestibular, né? Que sempre caem no vestibular, PISME. A gente tem um outro roteiro ambiental que fala sobre a diversidade vegetal e os conhecimentos tradicionais. Então, a gente tem uma flora gigantesca lá, nós escolhemos algumas plantas importantes para a Mata Atlântica, a gente fala o nome dela, a espécie, a importância botânica dela, mas sobretudo o que os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, campesinos, agricultores familiares conhecem também sobre aquela planta, né? A gente tem um terceiro roteiro, que é um roteiro sobre relações ecológicas, né, que fala sobre como essa biodiversidade se interage, competição, comensalismo, epifitismo, que é muito interessante também nesse contexto vestibular. Um quarto roteiro que eu sou apaixonado, que são os mitos, heróis e heroínas do Brasil. Eu tenho um filho de 3 anos de idade e sei muito bem que, infelizmente, essa é a minha posição, infelizmente nós somos massacrados pela ideologia dos grandes heróis norte-americanos. Né? Todos sabem sobre esses grandes heróis norte-americanos e sabem muito pouco sobre Curupira, Boitatá, Gilmande, Mula Sem Cabeça, a pernambucana Comadre Florzinha, né? Então são os nossos caipora, que são os nossos heróis, os heróis construídos na nossa história. Então esse roteiro Mitos, Heróis e Heroínas, ele é um contraponto. Ele vai falar um pouco sobre os nossos heróis. A gente teve a felicidade, fico muito feliz em falar isso, que recebemos contos, causos, mitos, Krenak, Pataxó, Quilombola, né? Puri, que é a nação indígena que ocupava a nossa região antigamente, né? Então esse é um roteiro que eu tenho certa felicidade de falar que nós conquistamos, que vai ser muito dedicado para as escolas. E por último, um roteiro socioambiental, que vem justamente discutir de uma análise extremamente crítica como que a nossa sociedade está se relacionando com a natureza e propor possíveis alternativas. Para finalizar, o que o nosso visitante visforano vai encontrar no Jardim Botânico, nós também teremos uma trilha, a trilha da Jussara, que ela percorre parte do fragmento florestal. Ela gostaria de deixar claro, por ser uma trilha num contexto de mata, ela não é de fácil acesso. Então, para pessoas com dificuldade de mobilidade, a gente sugere não tentar essa trilha da Jussara. Ela passa por dentro do fragmento florestal. Recebeu o nome da Jussara porque a gente tem grandes quantidades de Jussara, que é o açaí da Mata Atlântica. E por último, aberta a visitação, a gente vai ter o Laboratório Casa Sustentável, que é um projeto da Faculdade de Arquitetura, que é uma casa que discute tecnologias de bioconstrução e de conforto ecológico. Então todos esses espaços, todas essas possibilidades estarão abertas à sociedade. E acredito que transmite a diversidade, né, que o parque tem, em diversidade de escolhas também. Bom que as pessoas elas podem voltar várias vezes ao parque para fazer diferentes roteiros, né? A gente agora vai para o último intervalo, já voltamos.